Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão, 18ª rodada da Série A, isso mesmo, a penúltima do retorno. O campeonato já chega à sua metade nesse final do mês de julho e a gente começa falando de Atlético e Vasco. Primeiro confronto entre esses dois alvinegros no novo estádio do Galo, a Arena MRV. Lembrando que esse jogo abriu o Brasileirão do ano passado. Primeira rodada, a gente teve Atlético e Vasco aqui em Belo Horizonte, mas o jogo foi no Mineirão e o Cruz Maltino surpreendeu e venceu por 2-1. Vinha da Série B do Campeonato Brasileiro e começou a sua jornada batendo o Galo no Gigante da Pampulha. Vai ser o primeiro jogo entre eles na Arena MRV e o desafio do Galo é igualar o retrospecto na chamada Era Brasileirão. É isso mesmo. Vamos explicar melhor aqui para vocês. Com as unificações provocadas pelo Campeonato Brasileiro, pela CBF, no Campeonato Brasileiro, a gente pode dividir a competição em algumas eras. A gente tem ali, por exemplo, Taça Brasil e o Robertão, de 59 a 1970. A gente tem o Brasileirão de 71 a 2002, vem até agora, até 2024, mas de toda forma, pode-se fazer uma era dos pontos corridos também, a partir de 2003, quando o campeonato passa a ter um formato único e desde então segue assim, mas pegando de 71 a 2023, ok? Nós temos 64 jogos entre Atlético e Vasco. Vai ser o jogo de número 65 neste domingo, 4 da tarde, na Arena MRV. E olha só como o retrospecto é equilibrado e pode ficar mais ainda se o Galo vencer, logicamente. São 23 vitórias do Atlético, 17 empates e 24 vitórias do Vasco. Quer dizer, se o Galo vencer, ele empata o número de vitórias com o Vasco. Qualquer outro resultado mantém o time de São Januário na frente, de forma apertada, desse retrospecto. Nos gols marcados são 76 do Atlético e 86 do Vasco. Então, quer dizer, o jogo de domingo, além de ser o primeiro clássico entre Atlético e Vasco na Arena MRV, a gente pode ter o Galo empatando o retrospecto se a gente fizer um recorte de 1971 para cá nos confrontos entre eles pelo Campeonato Brasileiro. Estamos aqui agora para falar de Palmeiras e Cruzeiro. Que jogaço nesse sábado, 9 da noite, o confronto entre dois clubes que integram o G6 do Campeonato Brasileiro. Isso, o Brasileirão agora tem um G6 porque o G é o grupo que vai para a Copa Libertadores. Antigamente era G4, agora é G6 porque o quinto e o sexto eles jogam aquelas fases preliminares da principal competição sul-americana de clubes. Tá? E esse Palmeiras e Cruzeiro carrega uma curiosidade. Por quê? O Cruzeiro tenta quebrar um jejum de 5 anos sem ganhar do Palmeiras em Campeonato Brasileiro ou qualquer competição. A última vez que o Cruzeiro ganhou do Palmeiras não foi pelo Campeonato Brasileiro, foi pela Copa do Brasil. E o jogo lá no Allianz Parque, onde eles jogam hoje. Tá? Foi em 12 de setembro, semifinal da Copa do Brasil, daquele ano em que o Cruzeiro chegou ao bicampeonato, e o Cruzeiro venceu lá na casa palmeirense por 1-0, gol do centroavante Barcos. Vocês se recordam? Foi um golaço, uma jogada maravilhosa do time na época comandado pelo técnico Mano Menezes. Mas no Brasileirão daquele ano, saiu a última vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras. Foi no Mineirão, tá? Com um gol do Rafael Sobis. Foi a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fez 1-0 com o gol do Rafael Sobis ali no metade da segunda etapa. E tem uma curiosidade que une esses dois jogos. Tanto a vitória aqui do Mineirão, pela 8ª rodada do Brasileirão, como a última vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras e a última lá no Allianz Parque, com o gol do Barcos. Edu Dracena, hoje gerente de futebol do Cruzeiro e uma peça importante nessa engrenagem, Alexandre Matos, Pelaipe e Edu Dracena, ele era zagueiro do time do Palmeiras. Estava na reta final da carreira dele, já se preparava para poder vir a ser um gestor de futebol, mas era zagueiro da equipe palmeirense. No sábado, estará no Allianz Parque, com certeza, na torcida pelo Cruzeiro, que tenta encerrar um jejum de 5 anos sem vencer o Palmeiras. A gente precisa lembrar, o Cruzeiro em 2020, 21 e 22 jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, não teve confrontos com o Palmeiras, mas de toda forma teve em 19, teve em 23 e tenta quebrar esse incômodo jejum diante do porco. O líder Botafogo recebe o Internacional neste sábado lá no Newton Santos. Que jogaço, né? O Inter, o Roger Machado, que assumiu o lugar do Cudê, Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória sensacional sobre o Palmeiras na última quarta-feira, também lá no Newton Santos por 1-0. Gol do Tiquinho Soares, torcida empolgada. E a gente vai recordar aqui, lembrando que a gente sempre considera o Brasileirão unificado,
tá? A gente vai recordar aqui uma semifinal de Taça Brasil de 1962, quando esses dois clubes se enfrentaram, tá? E o Internacional pegou um Botafogo que era a base da seleção brasileira, que tinha sido bicampeão do mundo no Chile, ok? E jogou de igual para igual, vendeu caro a derrota para o Botafogo, que foi para a final contra o Santos, com o Santos do Pelé acabando sendo campeão. Mas olha só, dia 21 de novembro de 62, eles jogaram no Maracanã, empataram por 2-2. O Amarildo, que tinha substituído o Pelé lá na Copa do Chile, fez os 2 gols do Botafogo. Alfeu e Sapiranga marcaram para o Colorado, tá? Aí eles foram jogar no estádio dos Eucaliptos, lá em Porto Alegre. Quem vencesse classificava. Novo empate por 2-2. Oswaldinho e Bedeuzinho marcaram para o Colorado, Quarentinha e Ezequiel para o Botafogo. Como era a regra da Taça Brasil? 2 empates, uma vitória para cada lado, um jogo de desempate, uma terceira partida, ok? Aí esse jogo foi disputado também no estádio dos Eucaliptos. O empate por 2-2 foi 28 de novembro. No dia 30 de novembro, os dois times voltaram ao mesmo estádio dos Eucaliptos para decidir aí sim o finalista para a Taça Brasil de 1962. E o Botafogo venceu por 2-0 com 2 gols de um cracaço chamado Quarentinha. Só para vocês terem uma ideia, do time do Botafogo que enfrentou o Internacional, tinha nomes como Manga, Nilton Santos, Rildo, Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, quer dizer, base da seleção brasileira. O Botafogo levou a melhor sobre o Inter na semifinal da Taça Brasil de 1962. Um abraço, pessoal!